Começando na década de 1920, os psiquiatras adotaram uma nova série de procedimentos que afirmavam funcionar ao ocasionar dano intencional ao cérebro. Manfred Sokal had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. Apesar de convulsões severas e de uma taxa de mortalidade por choque de insulina de 5%, Sokal assinalou o estado infantil obtido nos seus pacientes e declarou que o seu tratamento era um êxito. Foram construídas salas de choque de insulina nos hospitais e a terapia de coma transformou-se num grande negócio. Para não ficar atrás, Ladislaus von Maduna, da Hungria, acreditava que ele conseguia erradicar a doença mental, provocando convulsões danosas ao cérebro, com uma droga chamada metrazol. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, his psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. O metrazol era rápido e lucrativo. Numa manhã, um só psiquiatra podia dar choques químicos a 50 pacientes, induzindo um estado dócil e manipulável. Em 1939, o metrazol era tão popular entre os psiquiatras e o seu staff que era usado em 70% dos hospitais dos Estados Unidos e em quase todos os demais países do mundo. O êxito financeiro da insulina e do metrazol motivou o desenvolvimento de um método ainda mais lucrativo para provocar convulsões que danificam o cérebro. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this. And then by means of this machine, we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. A história por trás desta cura milagrosa começou num matadouro em Roma. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Tendo vendido com êxito o dano cerebral como uma cura, os psiquiatras procuraram maneiras mais precisas para visar o cérebro. Isto foi iniciado em 1848, quando uma explosão fez atravessar uma barra de aço na cabeça de Phineas Gage, operário ferroviário de Vermont. Embora Gage tenha sobrevivido, a sua personalidade alterou-se drasticamente. 70 anos depois, o neurologista português Egas Muniz tentaria obter um resultado similar perfurando o crânio de um paciente e despejando álcool puro no cérebro, matando o tecido dos lobos frontais. Muniz chamou este novo procedimento lobotomia. O Dr. Walter J. Freeman tornar-se-ia o praticante de lobotomias mais infame. Descobriu que podia fazê-las mais depressa sem ter de perfurar o crânio. There was no anesthesia, and he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Freeman viajou pelo país no seu lobotomóvel, mutilando o cérebro dos seus pacientes em palco ou às vezes no próprio veículo.
And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain-damaging procedure right there. Quando os seus privilégios cirúrgicos foram revogados depois de ter causado a morte ao seu último paciente na mesa de operações, Freeman já tinha realizado ou supervisionado mais de 3.500 lobotomias, nas quais ele mesmo admitiu que mais de 25% das vítimas tinham sido deixadas num estado vegetativo. They lobotomized 1 million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Mas ainda que as curas milagrosas fossem rapidamente denunciadas como fraudes que prejudicavam o cérebro, os psiquiatras mantinham-se um passo adiante, inventando novas formas de psicocirurgia e apresentando-as como avanços médicos. I completely shuddered from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, of the centre hole. I'm sorry I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny, and Did my you? head all shook inside. Oh dear. Oh, my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. Oh, that's well, right. That was grievous bodily harm done to my brain. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about 8.5 hours, and they kept me awake for every second of it, and I remember every second of it. And I still remember it to this day because I have this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it. Os psiquiatras ainda falam dos benefícios da psicocirurgia, um tratamento que lhes dá uma receita de 53 milhões de dólares anuais. Porém, devido à má reputação da lobotomia, os psiquiatras apressaram-se a pôr novamente em evidência o eletrochoque. Foi rebatizado tratamento por eletrochoques. Hoje dão anestesia ao paciente para anular os seus gritos e agentes paralisantes para evitar ver as contrações de agonia. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these cosmetic improvements because, in fact, they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new, it isn't improved, it is worse. Every 10 years or so, there tends to be, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy and it causes a great deal of damage. E embora estejam publicadas muitas histórias de prisioneiros que foram fisicamente maltratados com eletrochoques, a quantidade de voltagem aplicada pelos psiquiatras para a ECT é até 33 vezes maior. Esse dano é normalmente dirigido aos mais vulneráveis. 2/3 dos que receberam eletrochoque são mulheres que foram diagnosticadas com síndrome pré-menstrual, o transtorno da menopausa ou depressão pós-parto. Metade dos pacientes tratados com eletrochoque é idosa, uma vez que são elegíveis para cuidados governamentais de saúde aos 65 anos. 360% mais de idosos americanos recebem tratamento de eletrochoques do que aqueles com idade inferior a 64. E onde chega tudo isto? 100 mil mortos e outros mais incontáveis com tal dano cerebral que não têm esperança de recuperar uma vida normal. Por um total de $12 de eletricidade, os psiquiatras só nos Estados Unidos geram uma receita de 5 mil milhões de dólares. Mas a próxima cura milagrosa que os psiquiatras adicionaram ao seu arsenal deu-lhes mais dinheiro do que nunca, já que é mais rápida, mais barata e pode converter cada homem, mulher e criança num paciente para toda a vida.